Muito boa noite, com muita alegria que hoje eu começo ao lado da minha amiga Salete Ferreira. Quantos anos que você já é minha amiga? Verdade, uns 12, 13, Não, 14. Eu tenho 26. Não, você tinha 27 anos quando eu te conheci. Eu tenho 26 agora. Eu te conheci, eu tinha uns 12, eu acho. Você foi minha catequista. Brincadeira, essa minha amiga muito querida hoje está aqui comigo, porque eu tô derrubadinho. Eu imaginei. Cansado. Para me tirar de casa. Na verdade, ela se ofereceu para vir ao programa. Que padre, não pode mentir, nem ao vivo. Brincadeira, não. Você não se ofereceu, não. Eu liguei e falei assim, Salete, o que você vai fazer hoje à noite? Ela demorou meia hora para me responder. Eu tenho uma reunião. Tem uma reunião. Eu falo, olha, se Jesus voltar hoje, pode ser que ele não encontre a igreja unida, mas reunida sim. Com certeza. O lugarzinho para ter reunião é toda a igreja. Verdade, estamos aí a gente estava reunidos, aí eu perguntei a ela, você pode ir lá no programa hoje? Ela falou assim, por quê? Você está cansado? Na verdade, eu gravei um mais cedo, era para ela ter participado, mas aí eu queria que ela ficasse para o ao vivo. Ela disse que ela já tinha a alforria do marido e dos filhos. Exatamente. Eu disse para ele, atrapalhou todo o meu esquema familiar já. Já atrapalhou fazer o quê? Vamos evangelizar. Vamos evangelizar. E, na verdade, ter a Salete comigo é sempre muito especial. Todo acampamento faço questão de ter a presença dela comigo, porque é uma pessoa onde Deus se manifesta muito amoroso comigo. Desde quando lhe conheci, eu era seminarista ainda. Era Zé da Silva. Eu era o Zé da Silva e outros tantos já. E você já se manifestava na minha vida assim de maneira muito amorosa, fraterna. Mesmo que a gente não tenha a oportunidade de comer bolo de laranja. Não se frequenta, né? Não se frequenta. Padre, todo mundo porque pensa... a gente também não se suporta, né? Você verdade. tem dificuldade comigo, eu tenho... Ela me xinga durante a missa, ela faz careta para mim, é assim. E mesmo que a gente não tenha essa oportunidade de ter uma vida próxima, de comer um bolo de laranja de vez em quando, juntos, que você só sabe fazer bolo de laranja, sim, a gente tem essa comunhão que nos aproxima com tanta propriedade. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar com você, eu me sinto de fato amado e protegido por Deus. É isso que é tão importante para mim e por isso que eu faço tanta questão da sua presença na minha vida. Ai, que bom, que bom. Muito obrigado, viu? E você é a presença de Deus também para mim. Belezinha. De padre. Todo mundo pergunta, você consegue olhar ele como padre? Só consigo ver como padre. Claro. Só. Olho para você, eu só vejo um padre. No coração, na alma, no fundo dos seus olhos, um padre. Tem outro. Graças a Deus, nasci para isso. Senta aqui um minutinho, que eu vou começar o programa aqui com uma palavra. Eu tenho que pôr meus óculos, que eu estou ligeiramente cego. Apesar de ter só 26 anos, a idade, as minhas vistas estão cansadas. Eu imagino. Nunca imaginava que eu ia dizer isso. Minhas vistas estão cansadas. Na primeira carta de João, a gente tem uma expressão muito bonita. E na verdade, para nós, talvez o anúncio mais importante do Evangelho. Dizer que Deus é amor. Sim. Salete e eu estivemos aqui na Festa da Misericórdia. Salete, sabe que eu fiquei muito comovido no ato penitencial. Quando eu vi aquele povo todo, acho que a gente tinha quase 100 mil pessoas ali no centro de evangelização. Quando eu vi aquelas pessoas cantando e pedindo perdão a Deus, eu me senti eu fiquei tão comovido com aquela expressão de misericórdia mesmo. É como a gente se aproximar diante de um amigo que a gente ama, que a gente machucou, que a gente magoou com a nossa palavra, com a nossa atitude e pedir perdão. Verdade. Né? Aquela multidão pedindo perdão a Deus, tendo ali a oportunidade de reconciliar-se com Ele. E é tão lindo esse amor de Deus, porque é Ele quem de verdade nos arranca do pecado. Não é a condenação, o dedo apontado para nós. Mas não é mesmo. Que faz com que a gente saia do pecado. É justamente esse amor derramado. Nos arrasta, que faz com que a gente queira mudar de vida, livremente. Porque o amor não aprisiona, mas o amor liberta. Mesmo.
E a expressão desse amor de Deus manifestado em Jesus, e que depois já está aqui nesse escrito de João, que é justamente um dos trechos mais simples e ao mesmo tempo mais profundo da Sagrada Escritura, é quando ele faz isso, ele fala disso. Amemo-nos uns aos outros, caríssimos, porque o amor vem de Deus e de todo aquele que ama, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. E nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor em nós é plenamente realizado. A prova de que permanecemos nele e ele em nós é que ele nos deu do seu Espírito, e nós vimos e damos testemunho. O Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que professa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós, que cremos, reconhecemos o amor que Deus tem para conosco. Interessante porque na expressão desta liberdade que você falar, existe todo um crescimento humano, cristão, que a gente precisa viver diariamente, né? Não é fácil amar, não. Não, não é. Muitas vezes... Comer um saco de sal junto, como diz minha mãe. É um sair de si. Eternamente sair de si. Quem fica centrado em si não experimenta o amor. Experimenta o egoísmo, o egocentrismo e os ismos da... Egoísmo, mas não é amor. Amor é saída. Como a mãe sai para cuidar do filho, sai de si, do descanso, sai do tempo livre, das suas comodidades, para poder cuidar do filho, para estar com o filho. Então, essa saída de si é que nós, como filhos, somos convidados a viver uns com os outros. Para eu estar aqui, nesse programa, eu precisei sair. Retirar, sair de casa, pegar o carro, demorar uns 40 segundos, que parecia 40 minutos na sinaleira. Para estar aqui, amando você, meu amigo, mas também amando o povo de Deus que hoje precisa de uma palavra, que precisa de uma direção espiritual. Porque a palavra liberdade, ela é muito sugestiva. Para eu conseguir ser livre, eu tenho que estabelecer dentro de mim um campo de batalha diário para eu me libertar, né? Eu sou vítima de tantas coisas e quando sou vítima eu fico impossibilitado do amor. Você fala aí dessa oportunidade que você tem de sair de casa, deixar os que você ama e de vir, encontrar outras pessoas que também você ama de forma diferente. Claro, a gente nunca é capaz de amar o outro. Primeiro que não é mensurável, Sim. Né? A pergunta mais ingrata, quanto que você me ama? Não sei não. Se soubesse, talvez nem amaria, né? Verdade. Então, quando eu amo, eu sou movido a querer o bem, querer a presença do outro. Mas, por outro lado, eu tenho que fazer um trabalho pessoal diário, porque senão eu me enrosco nessa minha capacidade de amar e a minha maior qualidade se torna o meu maior defeito. Sim. Eu fico pensando, Salete, que vocês na vida de casado, vocês precisam enfrentar isso diariamente, né? Não é fácil viver essa misericórdia. Sim. Porque essa misericórdia que a gente prega para o povo, que a gente precisa anunciar ao povo, porque eu acho que é muito libertador. Sim. Você ensinar uma religião a partir do princípio de que Deus é amor. Eu não ensino a condenação, eu ensino o amor.
Mas experimentar isso na nossa vida não é fácil. Eu achei lindo o Papa Francisco falar que Deus não pergunta quantas vezes a gente errou, nem em quantas situações nós caímos, mas Ele está sempre de braços abertos e disposto a nos perdoar, sempre. Mas Ele disse, mas claro que a gente não pode fazer disso um comodismo, né? Mas esta misericórdia de Deus, na minha vida, Salete Ferreira, ela me convida, de fato, a uma mudança. A nunca me contentar com aquilo que já caminhei, com os passos que já... com aquilo que já sei. Porque eu constato que eu não sei. E a misericórdia de Deus arranca da minha vida gestos que humanamente eu seria incapaz de ter pelo outro. Verdade. É como se existisse uma reserva, um reservatório que só Deus pode acessar, né? Exatamente. Porque quando a gente se doa aos outros, você tem um limite para a doação. Porque, é claro, humanamente nós somos muito limitados. Então eu tenho o limite da palavra, eu sei dizer até um determinado ponto, depois eu não sei mais. Eu não tenho o pleno conhecimento da realidade. Eu posso conhecer até um determinado ponto, depois ela se torna um mistério para mim. Eu tenho uma capacidade de amar que também esbarra no limite. E é interessante porque, de vez em quando, você experimenta essa oportunidade que você tem de sair daquele reservatório que você já conhecia. Uhum. Então eu sou capaz de amar até determinado ponto. Depois daquilo eu não tenho nem paciência mais. Verdade. Eu me sinto acorrentado, eu me sinto subjugado, me sinto obrigado. Mas de repente se torna natural, né? Isso, eu costumo dizer assim, que o nosso eu tem uma força atrativa que somente o Espírito Santo pode nos dar a capacidade para rompermos e caminharmos em direção àquilo que Deus nos chama a viver. Porque humanamente o eu é muito forte. Mas não mais forte que a força de Deus em nós, né? Mas aí, esse eu, ele vai ficando domável à medida em que a gente vai desenvolvendo uma vida mística. Sim. E pega uma pessoa que não tem nenhum compromisso religioso. E aqui eu não estou falando de denominação religiosa, não, gente. Eu estou falando daquele esforço que até os ateus precisam fazer. Verdade. Para comandarem bem os seus eus. Porque nós somos naturalmente egoístas. Humano. Para ser humano já dá trabalho. Eu sempre digo isso, olha, se você não crê em Deus, mas você quer ser humano, você já tem uma longa estrada pela frente. Porque a própria filosofia nos ensina, nós nascemos indivíduos, isso é, aquele que não se divide. O indivíduo é o indivíduo. Ele não consegue sair de si. É com o tempo que nós vamos aprendendo as regras do ser pessoa. Sim. Então, o ser pessoa é aquele que se possui, tomou posse daquilo que é e naturalmente oferece ao outro. Então, eu posso me oferecer ao outro à medida em que eu me possuo. Até o ateu precisa viver isso. Uhum. Para que ele tenha condições de viver a inteireza da sua humanidade. Porque senão ele vai viver muito limitado. É interessante porque você pode falar de vida espiritual nos ateus. Quando você tem uma busca por este crescimento humano, nós já estamos falando de vida espiritual. Porque é encher o humano de espírito. Você não precisa nem falar de Deus nessa história. É interessante isso. Eu acho bonita a sua habilidade de falar de Deus sem falar de Deus. Porque eu não tenho essa habilidade, eu só sei falar diretamente. Mas você sabe que eu acho que o meu ofício é este. E eu acho bonito, porque eu acho que na igreja tem que ter Pedro e tem que ter Paulo. Tem que ter Pedro e tem que ter Paulo, é isso mesmo. Não pode ser só Paulo, ter só Paulo e só Pedro. O Salete, outro dia, nos bastidores de uma emissora, em que eu estava fazendo um programa profano, embora eu esteja lá com o direito de dizer tudo o que eu acredito, porque nunca, nas minhas aparições na televisão, eu fiquei privado de falar o que eu...
sempre tem espaço. E se não tem, eu cavo o espaço e falo. Sim. Nos bastidores, eu estava com um ator, um rapaz que num primeiro momento se dizia: padre, eu tenho muita dificuldade de acreditar em Deus. É mesmo? E eu achei que ele pensou que me assustou com aquilo, que eu fosse imediatamente querer convertê-lo, e não. Sim. E eu comecei a conversar com ele, falando de outros assuntos, e de repente eu percebi que ele era uma pessoa que tinha uma busca espiritual diária. Porque eu notei nele o esforço pelo crescimento humano, pelo aperfeiçoamento. E aí, ao finalzinho da conversa, eu falei assim: agora aqui, fica tranquilo, porque eu acho que o que lhe falta é muito pouco para você reconhecer Deus na sua vida. Porque o dever de casa, o principal, aquilo que eu preciso fazer como cristão, você já está fazendo. Que lindo. Porque, de vez em quando, a gente esbarra em pessoas que estão fazendo uma busca espiritual muito mais sincera do que aqueles que estão o tempo todo dentro das igrejas. Que a vida espiritual, ela ultrapassa a questão religiosa. A minha religião é um território que me situa na minha busca espiritual, mas não é um território final. Não é verdade? Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assim. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las. E modificar essas estruturas. Através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto, nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana.
E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. Para isso nós nos amamos, não é? Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Viver a identidade é a gente, de alguma maneira, ter um referencial de quem a gente é e, a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade. Assim como o médico. Ele é um homem, tem uma história e faz da medicina um exercício de ser. Não é verdade? Mas antes dele ser o médico, ele é aquele menino que foi educado lá no interior, ou foi aquele menino que cresceu na capital, filho de fulano, filho de cicrano, irmão de tal, daquele, deste. Há um ser que foi construído, há uma identidade que ele não perde. Ainda que a medicina o leve para conquistar muitos lugares do mundo, ele sempre terá uma raiz no ser. Ele é. E é isso que o identifica. Na verdade, quando nós entramos no consultório de um médico, de um advogado, de um profissional, aquilo que vai lhe atrair nele não é só o que ele faz com a profissão dele. Não é o tanto que ele sabe, não é o tanto que ele conhece da lei ou da medicina, mas é aquilo que ele é como pessoa. Porque aquilo que é faz a diferença no momento que ele faz. Você sabe fazer muitas coisas, mas sabe também, a partir dessa reflexão, que aquilo que você faz está totalmente tocado por aquilo que você é. Li uma frase muito bonita essa semana, de um autor que agora não me recordo o nome, dizendo assim: o espelho nos mostra o rosto, e a arte nos mostra a alma. Toda vez que a gente está diante de uma obra de arte, de alguma maneira a nossa alma se revela, porque ela provoca a nossa sensibilidade. Provoca o que a gente é. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou.
que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã. Poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. É natural que eu queira o bem. É natural que eu não semeie discórdias. É natural que eu saiba controlar as minhas vaidades. É natural que eu saiba controlar os meus orgulhos. É natural que eu não queira mentir. Porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso. É não querer isso como parte. É não querer fazer parte destas misérias todas, não é? Quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser. Como devemos pensar. Já falei aqui tantas vezes que o apóstolo Paulo compreendeu, porque Paulo era um homem muito culto. E, aliás, toda a teologia cristã esbarra o tempo todo nos conceitos paulinos, que foi ele quem deu, de alguma maneira, esse revestimento intelectual para o pensamento simples de Jesus. Aí o que ele fala? Que nós precisamos, primeiro, transformar a nossa mentalidade. É o que na filosofia a gente chama de metanoia. Você já me ouviu falar sobre isso? Metanoia é a mudança de mentalidade. Se gira para a direita, faremos girar para a esquerda. Mas eu gostaria de resumir tudo isso nessa frase, ou quem sabe em poucas palavras. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem. Se você souber, se você quiser saber, se você vive alguma forma de sequestro da subjetividade, é só você responder isso para você mesmo. Alguém te pede algo que lhe é nocivo e você é capaz de fazer só para poder satisfazer o outro? Cuidado, porque muitas vezes nós achamos que isso é amor e não é. Amor, a doação ao outro, nunca, mas nunca mesmo vai pedir que você se autodestrua. Você pode se sacrificar, mas sacrifício não é sinônimo de destruição. O sacrifício não nos destrói. O sacrifício nos torna mais nobres. Por exemplo, o outro vem e fala assim, você vai fumar essa maconha para provar que você me ama. Você vai fazer esse sacrifício por mim. Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é você retirar uma realidade de um contexto comum e você dar a ela um significado sagrado. Então, eu vou fazer o sacrifício de passar a noite acordado com uma pessoa que está doente. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Porque essa pessoa tem um significado para mim. Então eu vou sacrificar a minha saúde ali naquela noite. E vou dar do meu tempo, dessa atitude comigo. Comum. Veja bem, uma noite sem dormir é algo comum. Mas o sacrifício é, eu pego essa noite sem dormir e dou a ela um significado sagrado. Fiz dela um sacrifício. Aquilo que era comum, ficar sem dormir, eu dei um significado nobre. Eu sacrifiquei. Tornei sagrado. Agora, quando eu descubro que eu estou fazendo coisas, entrando em determinadas situações que me destroem por causa de uma outra pessoa, então eu corro o risco de ter com ela um vínculo desordenado.
que precisa ser refletido o tempo todo, minha gente. O sequestro começa aos poucos, viu? Ninguém nos leva de uma vez. A gente começa a ser levado aos poucos. O invasor é elegante. O sequestrador dos afetos, ele é elegante. Ele vem aos poucos, ele é carinhoso, ele é sedutor. Ele vai lhe dando um bom tratamento e de repente ele pega a chave. Aí você já está sob comando. Relacionamentos humanos que podem ser dentro do casamento, dentro da amizade, nas relações de trabalho, em que você está se destruindo por causa do outro e você já não é mais capaz de dizer não, você já assume essa destruição como um projeto de vida, então você precisa de ajuda. Isso está muito presente nos namoros precoces. Por quê? Porque o adolescente não está muitas vezes preparado para o amor. Às vezes são tantos os conflitos ali e ainda tem que administrar um relacionamento a dois. Isso é um perigo. Muitas jovens são sequestradas do ponto de vista da subjetividade por adultos que chegam e que começam a tomar posse daquele mundo sem muita proteção, né? O adolescente, afetivamente, ele é inexperiente. Por isso essas paixões da adolescência são tão perigosas. Porque a pessoa fica cega. Fica cega. Então, cuidado. Toda vez que você descobre que você está vivendo um relacionamento que está lhe roubando, estabeleça os limites. Eu gosto sempre de dizer isso. O outro vai nos tratar do jeito que nós autorizamos. Toda vez que nós identificarmos que há um exagero da parte do outro, estabeleça seu limite. Esse território aqui é meu. Esse território aqui é sagrado. Só vai entrar se tirar a sandália dos pés e reconhecer que eu não sou você, que eu não sou a sua extensão, que eu não tenho a obrigação de ser você de novo, que eu não tenho a obrigação de viver para satisfazer os seus desejos, que eu não tenho que ser o seu objeto, né? Nós já falamos aqui tantas vezes das relações objetais. O que são as relações objetais? São aquelas em que uma parte identifica a outra como objeto da sua satisfação. Isso é altamente destrutivo e muito comum. Muito comum. Quando o outro não é capaz de reconhecer que você é um ser humano. Quando ele olha para você apenas como uma máquina. O sexo faz muito isso. É impressionante como o sexo pode tornar o outro um objeto. E por quê? Porque na sexualidade as pessoas se exercem. Elas precisam, para viver uma sexualidade saudável, elas precisam se exercitar em duas dimensões. Porque o sexo não é o corpo apenas. Uma relação sexual é muito mais que o encontro de dois corpos. O encontro de dois corpos, você dá outro nome para isso, é relação genital. A relação sexual é aquela que envolve a totalidade do ser. O outro não é só um corpo que está diante de mim. O outro é um ser que tem a dimensão do prazer sexual, físico, genital, mas que só tem sentido se for plenificado com o significado sexual da totalidade. É alguém que está sendo amado, é alguém que está amando. Mas nem sempre isso acontece. Cíntia, o que a gente precisa fazer para ajudar a acordar essas pessoas que precisam ser ajudadas, que não estão conscientes do processo autodestrutivo que estão vivendo, é a gente apontar justamente para isso. Faça essa pergunta tão desconcertante para ela. Espera aí, é seu projeto de vida agora ser objeto? Nasceu para ser objeto? Está disposta a viver este tempo da vida como objeto do outro? Você não acha que você merece ser feliz? Você não acha que você merece quebrar essa cadeia de destruição que o outro está lhe impondo?
trazendo uma série de coisas ruins, nefastas, nocivas. Acordar o outro para isso. Você já me ouviu falar sempre isso aqui, eu não perco a oportunidade. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar contra os vícios socializados e não socializados, eu vou falar, porque eu vejo nisso uma causa de destruição muito grande para as pessoas. Quantos jovens hoje estão perdendo a sua vida porque não são capazes mais de dizer não ao crack, à cocaína, à maconha. Se matam, minha gente. Roubam a própria família. Por quê? Porque perderam o amor próprio. Quando a gente perde o amor próprio, a gente é capaz de qualquer espécie de prostituição. E a gente se prostitui de diversas formas, não é só no corpo, não. A gente se prostitui na mente, a gente se prostitui no caráter. Quando eu me junto aos mentirosos para poder ter algum proveito. Quando eu começo a receber na minha vida situações abomináveis, e eu começo a fazer pacto com tudo isso, estou me prostituindo. A gente precisa estar o tempo todo conscientes que nós não nascemos para projetos tão mesquinhos. Nascemos para muito mais. O projeto de Deus na nossa vida, na nossa história, é para muito mais. Nós não podemos nivelar por baixo. Deus sonhou para mim e para você situações muito mais nobres. Eu não quero desperdiçar as horas que tenho com mesquinharias. Eu não vou desperdiçar o meu tempo de comunicação com fofocas ou respondendo às agressões, não. Não quero dar tempo. Eu não quero dar do meu tempo. Não quero perder o meu tempo com aquilo que eu sei que não vai me construir, nem tampouco construir o que está se comunicando comigo. A opção pela vida, ela passa o tempo todo nas pequenas coisas. Hoje eu preciso assumir este papel. Eu sou o guardião deste território. E é com Deus que eu faço essa guarita. Essa sentinela, essa vigilância. Jesus dizia de maneira muito sábia aos seus amigos, referindo-se à chegada do reino, à escatologia, à volta, vigiai e orai. Essa postura cristã. Eu preciso vigiar o tempo todo as minhas escolhas, eu preciso vigiar o tempo todo o que está acontecendo comigo, os relacionamentos que eu estou estabelecendo, quais são as influências que eu estou trazendo para a minha vida, qual é a mentalidade que eu estou permitindo que se misture na minha. E orar sobre isso, refletir, vigio e reflito. E se preciso for, mudo de rumo, mudo de foco. Porque não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Você não tem o direito de infelicitar o projeto que Deus tem para você, que é maravilhoso. Não pense que Deus pensou pequeno em você. Deus pensou muito grande com você. E tudo aquilo que Ele espera de você está aí dentro de você. Só precisa fazer florescer, só precisa fazer frutificar. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Uma personalidade cristalizada, indisposta ao crescimento e à evolução, tende a se cercar de pessoas que corroboram o seu modo de ser, evitando os conflitos que poderiam viabilizar uma nova forma de ser e estar no mundo. Quer deixar de crescer? É simples. É só se cercar de bajuladores. Às vezes a bajulação
ela não vem no formato convencional como nós estamos acostumados. Mas ela pode vir de forma mais sutil, através daquelas pessoas que nunca contrariam a nossa forma de pensar. Quando a gente fala de bajulação, imediatamente a gente pensa aquele cortejo que se forma em torno de pessoas famosas. Não, esqueça isso. Estou falando de quando nós nos transformamos em pessoas em que as pessoas têm dificuldade de nos contrariar. E, lamentavelmente, a gente vai se cercando somente de quem pensa igual, exatamente igual a gente. Ou se elas não pensam exatamente igual, elas fazem um esforço para parecer que pensam. Para a gente não cortar na raiz, ou para a gente não perder o vínculo. Às vezes as pessoas, numa tentativa de permanecer ao nosso lado, elas ficam se moldando, nunca nos contrariando, nunca dizendo a verdade que a gente precisa ouvir. E é tão importante no nosso crescimento vivermos os confrontos. A gente cresce tanto quando a gente se depara com uma ideia diferente da nossa. Às vezes um pensamento oposto ao nosso pode nos ajudar, no primeiro momento, a firmar o que a gente pensa, porque pode nos levar àquela confirmação, né? Diante de uma reflexão, de um ponto de vista absolutamente contrário ao seu, você reforça ainda mais aquilo que você pensa. Mas às vezes não. Às vezes aquele ponto de não convergência vem justamente para acordar e despertar para uma nova forma de ver as coisas. Por isso é tão bom a gente ter relacionamentos maduros que tenham coragem de discordar de nós. Porque é mediante discordâncias que nós vamos acertando dentro de nós as nossas convicções. Procure ter as pessoas que pensam com você. E não somente se adestram ao que você diz. Faça de tudo para ter relacionamentos em que as pessoas tenham liberdade de pensar de forma diferente de você. Vai lhe fazer muito bem. Você vai crescer muito mais como pessoa, estando dentro de uma ambiência emocional que permite discordar e também concordar, é claro. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma voz tem dentro de nós. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos a força que uma palavra tem na nossa vida, de nos chamar para fora, de nos fazer viver, mas também de nos fazer morrer. De entrar dentro de um sepulcro, ficarmos ali sepultados, esquecidos de que a vida está esperando por nós. Todos nós aqui, em algum momento, já experimentamos ouvir essa voz que nos chama. Na verdade, não nos chama de fora, ela sempre nos chama de dentro. Interessante, vou falar de uma maneira mais simples para a gente não ficar perdido. Toda vez que você me diz alguma coisa, entre mim e você há um filtro natural, que é o da minha história. Às vezes você está me dizendo alguma coisa a partir de um sentido que faz todo o sentido para você. Mas quando chega em mim, não repercute. Porque não fez sentido para mim. Você fala de uma maneira especial para mim, mas quando aquilo chega, não me toca. Por quê? O filtro da minha história não me permitiu. E o que é o filtro da minha história? As minhas vivências podem colocar dentro de mim uma incapacidade de perceber o que de bom você está me dizendo. São os meus obstáculos interiores. Às vezes eu posso muito bem interpretar o que você está me dizendo, que é muito bacana, que é muito... de uma dúvida que sempre esteve dentro do meu coração, de uma insegurança que não me permite chegar ao que é bom daquilo que você está me dizendo.
quando você me fala, em última instância, aquilo que você me fala repercute naquilo que eu me digo quando você me fala. Sim, eu neste momento estou dizendo a você. A palavra só vai ter efeito se aquilo que eu estou dizendo encontrar uma repercussão na sua capacidade de dizer a você. Se engana em pensar que o que você está ouvindo está sendo apenas dito por mim. Sim, quando eu digo alguma coisa que faz sentido para você, a sua alma, que é livre de todo pecado, de todo exagero, de todos os seus excessos, ela grita: é isso mesmo, acorda! Acorda, porque você precisa ouvir isso. A repercussão daquilo que um padre diz, daquilo que um pastor, daquilo que um amigo, porque um amigo tem tanta autoridade sobre nós. Uma pessoa que nos ama tem tanta autoridade sobre nós quando nos diz alguma coisa. Por que repercute? Porque você, lá no fundo do seu coração, identificou aquela voz como pastoreira. Essa voz é pastora. O que significa pastor, gente? É aquele que protege o rebanho. É aquele que produz um estado, uma ambiência de proteção, de carinho, de cuidado. A voz do pastor tem o poder de me acalmar. A voz do pastor tem o poder de me assanhar. Sim, porque a paz cristã, ela é sempre inquieta. A voz do outro fala, chega dentro de mim, repercute e eu grito com aquela voz. É isso mesmo. Como se tivesse uma instância dentro de mim que não pode ser segurada quando a verdade chega em nós. Mas por que em alguns momentos a gente escuta aquilo que faz sentido e a gente não se rende? Porque estávamos com resistência. A gente ainda não estava preparado para aquela verdade. Por mais que a nossa alma tenha gritado, nós ainda não éramos suficientemente livres para acolher o bom da palavra que estava chegando. O bem da palavra que estava chegando em nós. Jesus, bom pastor, será sempre para nós um modelo de paternidade, de maternidade, de amizade, de vínculo matrimonial. Jesus, bom pastor, nos recorda que toda vez que nós amamos alguém, nós temos que dedicar a essas pessoas palavras que pastoreiam a alma. Nós precisamos, a partir da nossa autoridade afetiva, dizer o que o outro precisa. É por isso, minha gente, que às vezes os nossos relacionamentos ficam tão capengas. Porque a gente foge dos enfrentamentos. A gente foge de dizer o que precisa ser dito. Quantas vezes nos nossos relacionamentos a gente não amadurece, a gente se cansa, a gente termina e poderia ter continuado, poderia ter dado muitos frutos. Por quê? Porque a gente não viveu o exercício da palavra que pastoreia. Jesus foi extremamente libertador no seu tempo porque ele fez uma conexão muito direta entre o coração humano e o coração divino. O coração de Deus, nele plenamente manifestado e encarnado, acolheu os que passaram pela vida dele. Se nós quisermos ser essencialmente religiosos, espiritualizados, nós temos que permitir. Nós temos que escancarar as janelas do nosso coração e do nosso entendimento. Porque a gente nunca se perca dessa verdade. Não existe como amar a Deus sem ter também um amor pela humanidade. Essa humanidade que está em mim, que está em você. Aquela humanidade que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer como parte da nossa. Pessoas que são muito diferentes de nós. Muitas vezes marcadas por uma história pessoal difícil.
Eu já fui muito afoito, já fui muito preconceituoso também. Não que eu tenha deixado de ser, né? O tempo todo eu identifico em mim algumas coisas que eu preciso avançar, que eu preciso evoluir. Eu preciso fazer ficar diferente dentro de mim. Mas eu não perco de vista isso. As questões humanas, aquilo que nos torna humanos, doem do mesmo jeito. Também nos alegram da mesma forma. Claro, com proporções diferentes, vai depender da história de cada um de nós. O fato é que eu estou aqui, eu sou humano, você é humano. Precisamos de alguma forma dar conta da condição humana, que não é fácil. Não é fácil. Não é difícil você ter que lidar com você. Não é difícil lidar com aquelas partes desconhecidas de você que ainda gritam, que dão ordem. Como é difícil a gente lidar com aquilo que em nós ainda não obedece à nova versão que nós queremos ser. Então, para mim, vida espiritual é isso. É a oportunidade que eu tenho de alguma forma interferir, seja por meio da reflexão, seja por meio da ação, seja por meio da transformação do pensamento, da mentalidade, seja pela reformulação da linguagem. Tudo isso para mim é busca espiritual. Veio com uma mensagem, foi a Sandra que mandou, lá de Brasília, um texto da Cora Coralina, que eu gostaria que ficasse para nós hoje, para nos ajudar a refletir as questões que nós temos aqui no programa. Um repórter perguntou, Cora Coralina, que é uma grande poetisa, goiana, que perguntou para ela assim: Cora Coralina, o que é viver bem? E ela disse: eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo para você, não pense também. Não diga eu estou envelhecendo, estou ficando velha. Eu não digo isso. Eu não digo estou velha e não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos, e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir sempre e não dormir de dia. Bem, eu não posso falar isso ontem porque eu dormi a tarde inteira, né? Porque eu cheguei uma noite sem dormir, precisei dormir. Contrariei a Cora Coralina ontem. Também não diga para você que está ficando esquecido, porque assim você fica mais ainda. Precisa tomar muito cuidado com o que você pronuncia a respeito de você mesmo. Cuidado. Estou muito esquecida. Para com isso. Comece a pensar positivo. Não fique se colocando tantos defeitos assim, porque você acaba assumindo esses defeitos. Nunca digo que estou doente. Digo sempre, estou ótimo. Nunca digo que estou cansada. Nada de palavra negativa. Quanto mais você diz está ficando cansada e é esquecida, mais que esquecida e cansada você fica. Está ouvindo, dona Ana? Me escute bem que agora eu vou dizer para a senhora. Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. É verdade. Então, silêncio. Não reclame. Ela diz: sei que tenho muitos anos. Sei que venho do século passado e trago comigo todas as idades. Mas não sei se sou velha, não. Você acha que eu sou? Posso dizer que eu sou a terra e nada mais quero ser. Filha dessa abençoada terra de Goiás, convoco os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Se alguém vai ter que me enterrar... Não, desculpe, ela diz: sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias os limites da minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho
e morto. Pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor e me esforço para ser cada dia melhor, pois a bondade a gente também aprende. É um bonito texto? Cora Coralina já morreu, já faleceu, mas ela não permitiu que a vida ficasse morta dentro dela, né? Isso é muito edificante a gente ouvir um testemunho assim. Pessoas que não permitem o abatimento da alma, né, minha gente? Porque dificuldade nós sempre temos. Por isso que eu gosto de ser sempre portador de uma palavra que seja de incentivo, de luta. Não é para passar a mão na cabeça de ninguém, não. É para a gente descobrir o valor da luta. O que Jesus propõe para todas as pessoas que ele encontra é luta. Não se acomode nos seus defeitos. Não se enterre antes da hora, né? Como diz a Cora Coralina no texto. Sei que alguém vai me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Às vezes nós nos enterramos. Nós começamos a morrer antes da hora, né? Nós antecipamos o processo do sepultamento quando eu descubro que já não estou mais cultivando alegrias, quando já não estou mais recebendo a luz do dia, quando eu não estou mais festejando as minhas possibilidades, quando eu me acostumei com a vida. A vida não pode, você não pode se acostumar com a vida. A vida precisa ser sempre uma experiência de encanto. Hoje eu preciso me encantar com aquilo que eu tenho. É por isso, minha gente, que não existe resposta pronta. Nós não temos possibilidade de dar resposta pronta para os problemas de ninguém, porque a vida, antes de ser uma resposta pronta, ela é uma pergunta que vale a pena. Você se interrogar o tempo todo, o que hoje eu posso fazer para melhorar o mundo, não é? E isso ser uma mística que nos conduz, que nos leva, que leva a mim, que leva a você. Essa mística que não permite que a gente pare no tempo, mas que a gente acolha cada dia, a cada instante, com uma possibilidade. E voltamos ao texto dela, bondade é uma coisa que a gente aprende. Aprender a ser bom, aprender a dar valor na vida, não é verdade? Às vezes nós vamos amortecendo o nosso coração, nós vamos nos acostumando com as dificuldades que a gente tem, e a gente acaba deixando de aprender a bondade, a gente acaba deixando de aprender o que verdadeiramente na vida vale a pena. Mas as coisas são muito difíceis na minha vida. Tudo eu tenho conseguido com muito suor. Padre, mas é tudo mesmo. Tem que ser assim? Minha filha, eu não conheço de outro jeito não, viu? Na minha vida também tudo é difícil. Ninguém prometeu que seria fácil, não, minha filha. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores. Mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde. Tenho o meu esforço nessa história? Tem. Mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história, padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível.
Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil. Aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução. E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer: você não vai conseguir isso não vai dar certo não é? E sempre tem um assim: eu não falei? Não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. E às vezes, tudo está tão difícil. Não é bem assim. É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos, não tem. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, a aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim, chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo. A começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você.
Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.